Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Talvez haja uma pequena, muito pequena diferença de palavras entre a versão que você está usando e a que eu vou usar. Estou usando a Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica. Eu gosto muito da versão atualizada. Ela trabalha muito a formalidade do texto, o conceito de literalidade, mas eles deram uma reformada na linguagem. Em vez de dizer vós sois o sal da terra, diz vocês são, né? Mas mantém algo muito parecido. Passou, né, mais ou menos isso que a NVI, a Nova Versão Internacional, faz. A Nova Versão tem um outro detalhe que eu também acho interessante. Ela tem traduções por equivalência, não só literalidade. Por exemplo, lá em Ezequiel, quando Deus diz acerca dos sacerdotes se corromperam e diz, né, eles levarão sobre si a sua iniquidade, a NVI diz, sofrerão as consequências da sua iniquidade. Se você olhar o texto original, não tem sofrerão consequências. Mas se você olha o contexto todo do texto, Deus está dizendo exatamente, não que eles não foram perdoados, mas que haveria consequência daquilo que eles fizeram, mesmo depois de perdoados. Então, um estilo trabalha literalidade, outro equivalência. Eu gosto muito dessa ideia da literalidade. Eu acho que a Sociedade Bíblica acertou a mão com essa nova versão, a Nova Almeida atualizada. Fica aí a recomendação. Eu teve uma época que todo ano eu mudava a versão bíblica. E às vezes a gente decora e vicia a leitura, né? Então, eu estava sempre trocando. Inclusive, né, eu usava várias das traduções clássicas que a Igreja Católica promove. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela traz uma das melhores definições de fé que eu já vi. Hebreus 11:1 diz, a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera e um meio de demonstrar as realidades que não se veem, né? Então, eu acredito que essa alternância ela pode ser boa para você enxergar aspectos que normalmente não enxerga. Bom, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1. O texto diz, assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra, né? Uma outra tradução diz, assim também um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. Antes de falar do texto em si, eu queria compartilhar uma história de como Deus falou comigo a partir desse versículo. Eu acredito que já faz uns 22 anos, mais ou menos. Porque meu filho já está com quase 21 anos de idade, e na época minha esposa não estava nem grávida dele ainda. Nós já éramos casados, mas ela ainda não tinha engravidado do Israel. Então eu acredito que isso deve fazer 22 a 23 anos. Eu estava escalado para pregar domingo no culto principal da nossa igreja local, mas eu saí para ministrar o fim de semana numa igreja vinculada conosco. E eu procurei logo no início da semana deixar organizada e preparada a mensagem de acordo com aquilo que eu entendia ser, né, tanto uma coisa que Deus vinha sinalizando, como a necessidade do próprio rebanho. E viajei, acredito que na quinta-feira, para ministrar o fim de semana fora. No sábado de manhã, ministrei na sexta-noite, com certeza. No sábado de manhã eu acordei com uma impressão no meu espírito, né? Não ouvi uma voz, não tive uma visão, mas era uma impressão no meu espírito, de que aquela mensagem que eu tinha deixado pronta e preparado para pregar, não era a mensagem que Deus queria que eu pregasse no domingo. Agora pensa na aflição do pregador. Porque naquele sábado eu ia pregar de manhã, de tarde e de noite. Ou seja, eu não teria tempo para outra coisa. Depois do culto à noite, nós ainda teríamos uma reunião com a liderança da igreja. E depois da reunião com a liderança da igreja, eu e minha esposa sentaríamos com o pastor principal daquela equipe, com a esposa dele. Eu sabia que eu ia dormir entre 2 e 3 da manhã. E não só dormiria tarde, mas depois de um dia muito cansativo. E eu já comecei a fazer as contas. Falei, domingo eu não vou conseguir levantar tão cedo, né? Esse povo estava no interior do Paraná. Esse povo do interior, sem exageradamente hospitaleiro, não deixa a gente acordando mais tarde, sair antes do almoço. Aí eu comecei a fazer as contas, vou chegar na hora do culto, direto para pregar na igreja.
Então, qual era o meu desespero? Eu pensei, eu não tenho tempo para tentar entender ou preparar outra coisa agora, em cima da hora. E dentro de mim começou a me dar aquela aflição de dizer, Deus, eu tentei ser responsável, eu tentei fazer tudo direitinho, por que é que o Senhor, se realmente é o Senhor que está trazendo essa impressão, falaria isso agora? Eu passei o dia com aquela angústia, aquele questionamento. Eu lembro que a noite, de sábado para domingo, foi como eu falei, depois do terceiro culto, reunião com os líderes, conversa com o pastor da igreja, eu fui dormir entre 2 e 3 da manhã. Eu estava muito cansado. E antes de dormir eu falei para Deus, Deus, eu não tenho condições físicas de ficar acordado e tentar preparar algo agora. Eu falei, o Senhor está de testemunha que eu fiz muita hora extra hoje. Eu mereço esse descanso. Falei, amanhã não dá tempo de preparar nada. Então, se essa impressão que eu tenho no meu coração realmente é do Senhor, eu quero pedir que o Senhor cumpra aquele texto da tua palavra, que diz que aos seus amados o Senhor dá até enquanto dorme. Porque eu vou dormir sem peso de consciência, sem culpa, e o Senhor fica à vontade para falar comigo enquanto eu durmo. Gente, eu não sei se foi um ato de fé, eu não sei se eu orei assim por conta de algo que Deus já estava trabalhando, eu não vou tentar inventar nenhuma explicação porque eu não tenho. Mas naquela noite eu tive um sonho. Eu não vou dizer que eu não sonho, né? Os médicos, os cientistas da área dizem que nem todo mundo lembra, mas a mente não desliga, então normalmente você sonha. Mas raramente eu me lembro, e quando eu lembro, das raras vezes que eu me lembro, poucas vezes tem algum sonho que faça algum sentido para mim. Né? Eu brinco que a forma de Deus falar comigo não é tanto pelo sistema de vídeo. Os sonhos e visões para mim é mais ou menos como na época de Eli, né? Que a Bíblia diz eram raros e não muito frequentes. Mas naquela noite eu tive um sonho. E eu acredito que não foi um sonho qualquer. Eu acredito que eu posso falar como os profetas do Velho Testamento falavam, veio a mim a palavra do Senhor. Eu tive uma experiência única e as coisas espirituais são difíceis de explicar. Eu estava num lugar, por exemplo, no meio do nada. Outro dia alguém falou, pastor, defina nada. Eu falei, nada, não tinha chão, não tinha coisa nenhuma. Eu não consigo nem explicar o que é esse nada, porque não tem um equivalente na minha mente. Mas eu estou em pé no meio do nada. Aí alguém falou, tipo espaço sideral. Eu falei, não, lá ainda tem alguma coisa. Né? Pode não ter a gravidade, mas sem ainda ver luz. Estava em pé no meio do nada. E eu percebo uma pessoa se aproximando atrás de mim, do meu lado direito. Aí a pessoa falou, mas se não tinha nem chão, como é que o senhor percebeu a pessoa aproximando? Era algo no espírito. Eu sabia que alguém estava ali e estava se aproximando. Eu sabia que essa pessoa parou uma distância entre 2 a 3 metros de mim, à minha direita. Eu estava muito curioso para olhar e ver quem era, mas eu sentia que eu não tinha permissão de olhar para essa pessoa. E essa pessoa que para atrás de mim no sonho, ela começa a falar comigo. E a primeira coisa que ela falou foi, a impressão que você tem no seu espírito desde o sábado de manhã é correta, é o testemunho do Espírito Santo, é Deus falando com você. E diz, a mensagem que você tinha deixado preparado para esse domingo pode ser pregada em qualquer outra reunião, a seu critério e escolha. Mas para esse domingo, o Senhor tem uma palavra específica para a igreja dele. E eu lembro que aquilo era muito claro, mas tinha coisas que eu falava e tinha coisas que eu só pensava, e parece que dava na mesma, eu falar ou pensar e ele ouvia. A minha atitude de reação interior foi meio que a seguinte, que essa aí não era, eu meio que já sabia, né? Mas a minha súplica, aquele clamor que brotou nas minhas emoções era, já que você está aqui, poderia me dizer o que é para falar? Porque o que não é, eu meio que já entendia isso da parte de Deus. E foi nesse momento que esse texto que nós lemos apareceu na minha frente. Hoje em dia a gente chamaria isso de uma projeção multimídia. Na época era a alta tecnologia do retroprojetor. Quantos lembram daquela coisa que parecia ser o extremo da tecnologia na época, e hoje a gente tem vontade de rir, né? E eu vi esse texto projetado na minha frente. Assim como a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim também é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. E, gente, quando eu li o versículo na minha frente, eu entendia que o versículo era a sinalização do ponto de partida. Eu venho de uma escola de pregação, que normalmente você norteia o que você vai falar a partir de um texto. Tem o que a gente chama de um texto base, né? Por exemplo, a Bíblia diz que quando Filipe evangeliza aquele etíope, ele está lendo um texto que ele tem dúvida, né? Filipe diz,
você está entendendo? Ele diz, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Ele diz, a ajuda chegou. E a Bíblia diz assim, e começando daquela escritura, ele anunciou Jesus. Né? Eu, de alguma forma, eu fui influenciado por essa ideia de Filipe, que você sempre tem que partir de um texto que ele dá o tom, que ele dá o trilho daquilo que vai ser compartilhado. E eu sabia, quando eu li aquele versículo, que ele era o texto base. Mas qual foi o meu desespero como pregador? Aliás, se estamos falando aí de 22 anos, pelo menos, atrás, né? Eu acredito, talvez, a gente esteja perto de 23 anos que isso aconteceu. Eu estava ainda no início do ministério. Né? Em dezembro, agora, eu vou completar 25 anos de ministério pastoral. Então, eu tinha 3 anos quase de ministério itinerante, e no máximo 2 como um pastor servindo numa igreja local. Então, nem a minha bagagem como pregador era lá essas coisas na época. Eu lembro que, olhando para o texto, me deu um desespero. Porque a primeira pergunta que passou na minha mente, o que é que vai sair daí? Né? Não é aquele tipo de versículo que você tem grifado, anotado, decorado. Na verdade, eu olhava esse texto de Eclesiastes 10:1 e meio que o negócio assim, isso aí estava aí na Bíblia mesmo? Sabe aquele tipo de texto que você nem prestou muito atenção? Enquanto eu olhava para o texto e pensava isso, o que é que vai sair daí? Essa pessoa atrás de mim, ele começou a falar comigo. Há 2 mensagens no texto. Ele diz, uma é a literal. A outra é a simbólica, a profética, é a tipológica. E ele falou, a mensagem que Deus quer que você pregue é a simbólica, a profética. E eu lembro que eu falei, eu não estou entendendo nem a literal. Como é que eu vou entender a simbólica e a profética? E ele pacientemente me explicou esse texto. E diz, a melhor forma de você entender a mensagem literal, ele falou para mim, é a partir de um ditado popular que vocês têm. Né? Eu descobri que no Brasil, dependendo do estado, o ditado muda a quantidade, mas ele parece, na maioria dos estados brasileiros, ser o mesmo. Normalmente a gente lá no sul diz assim, fulano pode acertar 1000 vezes. Tem estado que é só 100 vezes. Né? Mas se errar uma, o que a gente está querendo dizer com isso? Não importa se o camarada fez tudo certo a vida inteira, se ele fizer uma burrada no final, ele vai ser lembrado pelo quê? Pelo erro e não pelos acertos. E ele me disse, esse ditado sinaliza a mensagem do texto. Ele diz, diferente de vocês, que hoje podem entender, porque o texto está dizendo um pouco de estultícia, pesa mais do que a sabedoria e a honra. Ou seja, um pouco de coisa ruim pesa mais que muita coisa boa. Mas ele diz, para explicar a você, é mais fácil lançar a mão do seu ditado popular. Ele diz, para explicar isso a eles, havia uma ilustração que no contexto cultural eles entendiam bem melhor. Ele diz, isso tem a ver com a produção de perfume. O que normalmente você não para pensar, essa pessoa me explicava, porque você vive uma época onde a produção do perfume é industrializada. Ele diz, na antiguidade não era assim. Ele diz, o que vocês têm parecido com os costumes da antiguidade é, na verdade, o uso do óleo como tempero na culinária. Ele diz, normalmente vocês põem pimentas, ervas dentro do óleo, porque o óleo tem a capacidade de puxar o cheiro e o sabor das coisas que ficam curtindo dentro dele. Ele diz, hoje vocês só usam esse efeito da conserva no óleo para culinária. Mas na antiguidade era assim que se produziam os perfumes. Alguns anos depois disso, eu tive o privilégio de, numa visita ao Egito, e conhecer uma dessas fábricas de perfume que ainda trabalha o conceito da antiguidade. A diferença é que na antiguidade eles colocavam a essência de flores, de plantas, e nessa fábrica lá no Egito eles põem a essência industrializada, mas eles ainda põem no óleo, deixa curtindo, não tem álcool, não tem fixador, não tem nenhuma química, né? E depois eu vim conhecer isso. E quando eles explicavam lá, eu ficava lembrando do sonho. Né? Porque eles falavam como tem sido esse processo milenar de produção de óleo, do perfume, e eu lembrava exatamente da explicação do sonho. Ele diz, normalmente se gastava muito tempo preparando um perfume desse. Agora, para que o perfume realmente se destacasse, ele precisava passar por um período de curtição ali daquela essência dentro de muito tempo. Agora, ele poderia ser comprometido com a queda de alguns insetos dentro. Então ele falou, quando você lê sobre a mosca, a sua primeira reação é pensar na mosca caseira. Ele disse, não pense isso. Aí a minha cabeça mudou, eu tentei imaginar uma varejeira. Ele falou, não pense nas versões de moscas que você conhece.
tenta imaginar, e ele diz, você não tem um equivalente ao que foi escrito. Mas o conceito que chegaria mais perto de você entender o que o texto está falando, é você pensar, e lá onde eu me criei, em São Paulo, esse inseto tinha um nome, que é Maria Fedida. Em cada lugar do país ele muda de nome. Fede, percevejo, como é que chama aqui? Percevejo. Quando ele morre, né, ele costuma exalar mau cheiro. Ele falou, pense nisso. Ele diz, não é a reprodução exata, mas é o que te ajuda a entender melhor. Um inseto desse caindo naquele perfume que vem sendo curtido. E um pouco de mosca morta tem a capacidade de comprometer muito perfume. Então ele usa esse paralelo para dizer que um pouco de estultícia compromete toda a sabedoria e a honra. Ele falou, essa é a mensagem literal. Mas ele me dizia no sonho, Deus quer que você pregue a simbólica, a tipológica. E ele me dizia, o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. O perfume pode ser uma referência ao bom testemunho, ele dizia. E ele citava Paulo em 2 Coríntios 2, quando diz, Deus, por intermédio de nós, manifesta o bom perfume de Cristo. Mas ele me disse, as moscas, no entanto, são uma figura de impureza. Elas estão associadas ao lixo, a um corpo em decomposição. E agora comentário meu, ele não me falou isso no sonho aquele dia. Eu penso, não é à toa que a Bíblia chama Satanás de Beelzebu, que significa senhor das moscas. Ele diz, a mosca está associado às impurezas. E ele diz, o significado da réplica espiritual, simbólica, tipológica, é o mesmo da mensagem literal. Um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Ele diz, a chave da mensagem que o Senhor quer que você pregue nesse culto de domingo, na época a gente tinha uma reunião só, depende da resposta à pergunta que eu vou te fazer. E ele me fez a pergunta, por que a mosca, ou as moscas, dependendo da versão, caiu no perfume? E a minha resposta no sonho foi honesta e sincera. Eu falei, eu sei lá, o texto só está dizendo que caiu, não diz como caiu para eu tentar arriscar, dar esse tipo de explicação. Mas ele no sonho dizia para mim, uma questão de lógica. Pense, irmão, pensa num cérebro travado que não conseguia pensar. Eu falei, eu não consigo nem imaginar a resposta. Ele diz, as moscas só caíram no perfume, porque ele estava destampado, descoberto. Se tivesse coberto e protegido, elas não teriam caído dentro. E de repente a coisa fez sentido, realmente havia uma lógica. Ele diz, a chave da mensagem que Deus quer que você pregue é entender a resposta a essa pergunta. Ele diz, o que falta para a igreja dos dias de vocês não é unção. O que está faltando para a unção de vocês é eficácia. Porque vocês têm comprometido e sabotado a própria unção de Deus. Com tolerância a pequenas impurezas. E eu ainda me lembro da declaração dele naquele sonho. Um pouco de impureza é suficiente para comprometer muita unção na vida de alguém. E a mensagem dele era muito clara. Ele dizia, diga aos seus irmãos amanhã que eles precisam de um posicionamento sério, de preservar tanto a unção como a santidade na vida deles, através de uma vida de cuidado. E basicamente a mensagem se resumia em falar dessas coisas que eu e você não consideramos tão perigosas. Que a maioria de nós rotularia de pequenas impurezas, mas com as quais muitas vezes nós acabamos sendo tolerantes. Eu creio que essa foi, há uns 23 anos atrás, uma das primeiras mensagens nessa linha de santidade que Deus começou a me levar a entender e proclamar. E se tiver um tema que eu possa dar essa mensagem hoje, é preservando a santidade. Um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. E quando a gente entende isso, eu acredito que o nosso posicionamento precisa ser não necessariamente aquele radicalismo religioso, farisaico, que muita gente já foi oprimida com ele. Hoje em dia você fala de santidade e isso assusta alguns que já viveram o outro extremo, de um legalismo opressor. Mas eu quero te dizer, querido, que a tentativa de libertar as pessoas do legalismo opressor com uma mensagem de liberalismo também não vai resolver nada, e é o que nossa geração, infelizmente, está fazendo. Porque na cabeça de alguns que pregam santidade, santidade parece ser um fim em si mesmo. E eu quero te dizer que a santidade não é um fim em si mesmo.
Ela é um caminho para se chegar a um outro fim. Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Ele diz, eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. O que é que Jesus está trabalhando aqui? Se você partir da ideia de que a definição bíblica de pecado é a transgressão da lei ou a desobediência a Deus, então a definição de santidade, ela precisa inevitavelmente estar relacionada a um conceito de obediência à lei. Se o pecado e a falta de santidade está ligado à desobediência, a santidade inevitavelmente tem que estar ligada à obediência. Agora Jesus diz, se você me obedecer, guardar os meus mandamentos, você não está apenas demonstrando amor por mim. Eu também vou amá-lo. E eu vou me manifestar. A NVI traduziu, e eu me revelarei a ele. Basicamente, eu e você precisamos entender que santidade é uma ponte para a intimidade com Deus. E quando nós entendemos que fomos criados para viver em intimidade, se não houver santidade, nós estamos sabotando o plano e o propósito de Deus. A minha primeira impressão que eu tive ao pregar essa mensagem é que a gente não podia comprometer a capacitação do alto para realizar a obra de Deus. A santidade, irmão, é muito mais do que não atrapalhar o fluxo da unção e ter resultado ministerial. É eu e você vivemos num lugar de relacionamento com Deus, de acordo com aquilo que Ele sonhou e planejou. Eu estava lendo anos atrás um livro de um pastor argentino chamado Sérgio Scataglini. Se não me engano, era o livro Evitando as 12 Transgressões. E tem um momento do livro que ele faz a seguinte pergunta: você beberia uma água, onde você comprando lá no mercado, onde quer que fosse, se você pegasse a garrafa e lesse no rótulo, 98% de água pura mineral da fonte e 2% de água de esgoto? Você compraria? Você beberia? Não é nem você compraria. Eu nunca achei alguém que responda algo diferente de não. E normalmente o não é enfático. Aí a pergunta que ele fazia é, então por que você acha que Deus está satisfeito com 98% de santidade da sua parte? Por que você acha que se você der 98% de santidade é desculpa para enfiar 2% de esgoto no seu relacionamento com Deus? E eu lembro que eu fiquei chocado pensando nessa perspectiva. Porque muitas vezes a gente tem uma certa psicologia de compensação. Se a maior parte do que eu fizer for bom, isso deve anular a pouca parte daquilo que de ruim eu faço. Mas um pouco de coisa ruim tem o poder de comprometer muita coisa boa. O que eu quero não é trazer uma mensagem opressora, legalista, mas é tentar te ajudar a entender de um nível profundo de comprometimento. Porque o livro de Cantares diz que as raposinhas, elas são suficientes para destruir as vinhas. Interessante que a palavra traduzida ali, raposinha, ela fala realmente daquilo que é pequeno, do filhote da raposa. E muitas vezes a gente não para pensar nisso, mas naquele sonho ele me disse, muitos dos casamentos que você já teve o trabalho árduo e doloroso de restaurar nesses poucos anos de ministério pastoral. Ele diz, muitos casamentos que você precisou restaurar, que tiveram que enfrentar a triste dor e as trágicas consequências de um adultério, por exemplo. Ele diz, não começaram, o problema não começou com adultério. Ele diz, o problema começou com pequenos flertes, com pequenos jogos emocionais, com a entrada de pequenas impurezas, com a tolerância para determinados pensamentos. Ele diz, e normalmente não se para pensar que um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. E naquele dia, ele começou a me trazer não apenas base bíblica sobre a nossa postura. Gente, a Bíblia fala sobre a nossa luta contra o pecado. Em Hebreus 12:4, a Bíblia diz, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Ele pega a perspectiva de luta das batalhas e das guerras antigas, onde o camarada passava a mão na espada, a luta era mano a mano. E ele está dizendo o seguinte, você ainda não lutou até o sangue. Ele diz, se preciso, morra. Se preciso, dê a sua vida, mas não pare de lutar. Um dia um irmão me perguntou, você venderia o seu dedo minguinho da mão esquerda por $1 milhão? Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, mas é o minguinho da esquerda que você quase não usa. Eu falei, mas não vendia. Ele falou, $10 milhões. Eu já pensei antes de falar que não. Mas depois de pensar, eu falei, não, por 10 milhões eu não vendia. Ele falou, olha que interessante.
Você acha que o dedinho minguinho da sua mão esquerda pode valer 10 milhões de dólares? Ele olhou para mim e falou assim, quanto é que vale a sua santidade? Porque Jesus falou, se a tua mão te faz tropeçar, fosse um dedo minguinho vale 10 milhões, a mão teria que valer no mínimo 50. Ele falou, se a tua mão te faz tropeçar, corta e lança fora de você. Ele diz, melhor é você entrar na vida sem a mão do que você sabotar a sua entrada por tolerar o que te faz tropeçar. Eu sei que a aplicação bíblica de cortar a mão não é literal. Mas eu era ainda um adolescente quando eu ouvi essa aplicação desse rapaz. E pensa num negócio que mexeu com a minha cabeça. Porque normalmente eu e você não paramos para pensar que santidade é o nosso maior patrimônio. Todo dia alguém falou, não, Deus é o meu maior patrimônio. Ok, sem santidade você não vai ver o Senhor, Ele não vai permanecer na sua vida. Então, santidade é o que você precisa para a permanência do maior patrimônio na sua vida, se você preferir essa definição. Mas muitas vezes a gente não para entender o peso e a importância que isso tem. E naquela ocasião, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito enfática, muito clara. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo começa a trabalhar a citação de um texto do Velho Testamento, mas com aplicação para a igreja do Novo Testamento. E ele diz o seguinte, se for rápido de endereço, abra lá comigo. 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio diz. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles, separem-se deles. Não toquem coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês. Vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha como começa o capítulo 7, verso 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ele diz, diante de tais promessas, ele diz, nós temos que aperfeiçoar a santidade. Santidade é o que tem começo, meio e fim. Existe uma santificação inicial que eu e você vivenciamos na conversão. Nós somos santificados em Cristo Jesus. Mas Paulo escreve aos Coríntios e diz, aos santificados em Cristo Jesus, pretérito, a conjugação está no passado. Ele diz, chamado para ser santo. Aqui Paulo fala de um aperfeiçoamento, de um nível que nós ainda não alcançamos. É o que a gente na teologia chama de santificação progressiva. Aquela que eu e você experimentamos na conversão foi Deus zerando o nosso passado. Agora existe uma construção daqui para frente, onde eu e você temos que nos conformar com a imagem de Jesus. E há uma santificação futura. Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar, não transformou ainda, o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo diz que nós estamos aguardando a redenção do corpo. Esse aspecto da santificação ainda não aconteceu. Mas um dia o pecado será erradicado da nossa carne. A inclinação ao pecado será completamente exterminada. Nós não chegamos lá. E porque não chegamos lá, temos que exercer domínio próprio. Temos que fazer como Paulo disse, eu esmurro meu corpo, eu subjugo a escravidão, para que depois de ter pregado não venha a ser desqualificado. Mas hoje há uma limitação na igreja em não entender nem as etapas, nem o formato, nem o processo de santificação e nem o peso que isso tem. A Bíblia diz, diante de tais promessas, vamos aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Que é outra coisa que se fala pouco hoje em dia. Um dia desse eu estava ensinando nessa área de santidade, e eu estava falando das consequências do pecado. E era uma reunião só para líderes. No final tinha um camarada assim na primeira fila que tremia. Ele olhou para mim e falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou, se o que você está pregando hoje é verdade, ele falou para mim, eu estou com medo de Deus. Ele falou, mas me ensinaram a obedecer por amor, não por medo. Quando ele falou isso, eu falei, mas te ensinaram certo. Foi Jesus que disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor ao Senhor é a maior motivação da obediência. Falei, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você põe a mão no fogo pelo seu amor ao Senhor como se ele fosse infalível? Porque eu falei, Jesus quando fala com o anjo da igreja de Éfeso, ele fala de um amor que pode se perder. Jesus não trata dele como sendo infalível. Então,
Deixa eu te perguntar, você tem certeza que seu amor não corre o menor risco de momento nenhum falhar? E aí ele emudeceu. Eu falei, eu vou falar com você na linguagem do paraquedista. Se o paraquedas principal falhar, é melhor você ter um reserva. Eu falei, qualquer pessoa que já praticou salto vai te dizer que eles não querem ter que usar o paraquedas reserva. O paraquedas reserva chega a ter 30% só do velame que o principal tem. Ele não tem uma queda panorâmica como se faz com o principal. O paraquedas reserva é só para efeito de emergência. Aliás, o nome técnico dele é paraquedas de emergência. Né? Ele é só para efeito de emergência. E se você não tiver o treinamento para aterrissar com ele, porque ele desce com muito mais velocidade do que o primeiro, e você tem que saber fazer a manobra, você se arrebenta todo na hora da aterrissagem. Porque o propósito dele não é um voo panorâmico, é só salvar a sua vida se o primeiro falhar. Então o paraquedas reserva é aquele tipo de coisa que todo paraquedista não quer ter que usar, mas é grato a Deus, porque ele está lá quando precisa. Eu falei, então deixa eu te dizer o seguinte, a motivação primária de obediência a Deus deveria ser o amor, com certeza. Mas quem foi que te deu o direito de excluir da vida cristã o temor? A Bíblia diz, aperfeiçoando a vossa santidade no temor a Deus. Outra versão diz, no temor de Deus. Falei, o temor para mim não é o paraquedas principal, é o paraquedas de emergência. Se em algum momento a motivação de obedecê-lo por amor faltar, eu espero que pelo menos o temor me guarde e me preserve. Sabe, são algumas questões, né? Dei um exemplo para ele aquele dia. Eu estou casado há 23 anos. Gente, eu fiz um pacto com a minha esposa de lealdade e fidelidade a ela antes do casamento. Agora, eu fiz isso porque eu amo a minha esposa. Minha motivação de entrar naquele voto de lealdade, naquele pacto de fidelidade, foi baseado em amor. Mas se em algum momento falei para ele, eu perceber que esse amor foi comprometido, eu tenho no mínimo temor de lembrar que o livro de Hebreus diz, digno de honra entre vós, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros e os impuros. Eu falei, embora o que me moveu a fazer o pacto de fidelidade com a minha esposa, em primeiro lugar, foi meu amor a Deus e a ela, eu falei, eu tenho um paraquedas reserva chamado temor. Se o amor a Deus ou a ela for comprometido, o temor ainda vai me poupar. Quem está entendendo? O problema é que nós temos uma geração que pregou uma santidade legalista baseada só no temor e no medo. E não nos ensinaram que santidade não era um fim em si mesmo e era uma ponte para a intimidade. Agora nós temos uma nova tentando arrumar as coisas, chutando o temor fora e colocando só o amor. As duas gerações, ou os dois extremos foram errados, porque tentaram trabalhar um aspecto só, quando nós precisamos dos dois. Naquele dia, o Senhor falou comigo, a próxima geração terá grande dificuldade de entender o temor e as consequências do pecado. Ele diz, comece a sinalizar uma mensagem clara de santificação. E naquele dia, aquela pessoa que falava comigo no sonho, eu não sei se era um anjo, se era uma pessoa virtual só do sonho ou da visão, mas ele me disse assim, conte a história do seu primo. E quando ele falou isso, me fez lembrar de algo que estava praticamente assim, esquecido, não vou dizer apagado, mas bem esquecido na minha memória. Quando ele falou, conte a história do seu primo e deu detalhes, eu imediatamente lembrei de tudo. Esse meu primo, ele era um ano mais novo do que eu. Então, eu não me lembro se eu tinha 12 ou 13 anos de idade. Se eu tinha 12, ele tinha 11. Se eu tinha 13, ele tinha 12. Mas a gente estava por aí. Na época, uma das nossas brincadeiras prediletas, meu primo morava em outra cidade, mas cada vez que ele vinha visitar a gente, uma das nossas brincadeiras prediletas era brincar nas casas em construção. Eu brinco que a nova geração já não sabe o que é algumas diversões que nós tínhamos, né? Entre elas, brincar em construção. Hoje, a maioria dos nossos filhos cresce numa estrutura de cidade onde está tudo pronto. Mas eu vi, por exemplo, o bairro onde eu me criei, eu vi ele quase todo ser construído. Quando a gente mudou para lá, tinha pouca casa, né? E a gente foi vendo a construção. Principalmente depois que batiam a laje. E dava para pular de cima da laje, num monte de areia. Para nós era assim o lugar predileto da diversão. E aí meu primo veio, era período de férias escolares, veio com a minha tia nos visitar. Chegou tarde da noite, dormimos. A gente não via a hora do dia seguinte chegar para sair brincar. A gente era muito parceiro. Só que o dia seguinte amanheceu chovendo. E obviamente nossos pais não deixariam a gente ir para a rua com chuva.
a gente não tinha onde brincar, porque a casa era pequena, não tinha muito espaço. A única área que daria para brincar, né, que era coberta, que era a garagem. Naquela época, estamos falando aí de 30 e tantos anos atrás, naquela época a gente tinha um negócio interessante, que eu não entendo por que a velha geração fazia isso. Mas a maioria deles, e papai não era diferente, trabalhava de ônibus, só tirava o carro da garagem no fim de semana. Eu não sei se era preço da gasolina, eu não sei por que se fazia aquilo. Então, papai ia trabalhar de ônibus e o carro ficava na garagem. A gente não tinha nem o espaço. Aí pensa numa manhã que foi um tédio, que o tempo não passava, porque a gente não tinha o que fazer, e nessa época papai já tinha tirado a televisão de casa. Aí entra a tarde e ainda chovendo, e a gente de castigo, sem poder ir para a rua brincar e sem quase ter o que fazer. Lá perto, umas 4 da tarde, deu uma estiada. E quando deu estiada, eu lembro que meu primo falou, bora, vamos sair um pouco. E ele correu no quarto e falou, já volto, só vou ali me arrumar. E daqui a pouco ele volta com um tênis novo, zerado. Era a primeira vez que ele ia usar. Na minha geração a gente dizia estrear, né? Que era a primeira vez. Então vamos ver aqui quem tem pelo menos minha idade. Quantos aqui lembram do Bamba? Não sabe erguer a mão, mas já que ergueu, vamos lá. Quem lembra do Bamba? Agora alguns estão com vergonha de levantar a mão e ficar feio, né? Tudo bem. O Bamba era uma imitação barata do All Star, né? Mas a maioria de nós não tinha condição. Irmão, eu sou de uma época, no lugar onde eu cresci, que quem tinha dinheiro para comprar um quichute já era considerado burguês. Então você imagina o Bamba. Quando meu primo aparece com o Bamba no pé, cano alto, eu lembro que eu olhei e pensei, uau! Mas zeradinho. Agora, aquele cordão era gigante. Não dá para você só amarrar ele como faz qualquer tênis. Então, a gente tinha uma coisa mais ridícula ainda, que era amarrar na canela. Parecia essas sandálias dos romanos, toda... Aquilo ia enrolando na canela, era um negócio diferente que só. Aí meu primo vem com um Bamba cremezinho, a cor creme clara, zerado. Eu lembro que eu olhei e falei, uau. E ele falou, bora, quando nós vamos sair, minha tia viu ele e disse, onde é que você pensa que vai com esse tênis novo? Eu falei, nós vamos brincar. Ela disse, não vai não. Eu falei, mãe, eu nem estreiei ainda. Ela falou, esse tênis é para sair. Lembra dessa também? Dizia, mas eu vou sair. Não, não era esse sair, era o sair assim, quando você for num lugar decente, né? Numa hora de usar o que tem de melhor, punha, mas para brincar na rua, não. Aí ele, mãe, por favor, eu nem estreiei ainda. Ela falou, de jeito nenhum. Eu sei onde é que vocês vão se enfiar para brincar, eu sei a sujeira que vai voltar nesse tênis, quem lava sou eu, quem tem que lidar com esse negócio encardido depois sou eu, você não vai sair com ele, pode tirar. E meu primo teimoso dizia, não, eu quero estrear, você não vai, vou, não vai. E aí começou a queda de braço e a medição de força. Gente, a sensação que eu tenho pode ser só emocional, mas é que a discussão durou de 15 a 20 minutos. Eu falava para ele, vai chover de novo e nós não saímos ainda. Ele dizia, fica quieto, eu vou com o tênis. Minha tia dizia, não vai. Eu dizia, cara, desiste, vamos sair logo enquanto dá tempo. E aí chegou uma hora e ele falou, mãe, se eu voltar com uma sujeirinha no tênis, a senhora pode me dar a maior surra da minha vida. Quando ele falou isso, a minha tia mudou na hora. Ele disse, pois agora vá, só para eu te dar surra na volta. Aí disse, vou te esperar com a cinta na mão. Quem fala surra? No Nordeste é peia. Aqui é surra, como que é? Ela diz, vou te esperar com a cinta na mão. E nós saímos. Quando nós saímos, meu primo estava todo cuidadoso. Ele andava no meio da rua. Era uma época que tinha menos movimento, ele ficava de olho, mas no meio. Por quê? O asfalto tem aquela inclinação, ele é meio, né, inclinado para a água correr para o canto da sarjeta, então as poças eram para o canto, ele andava no meio da rua. Aí nós fomos rodando, terminou o nosso bairro. Entramos, enquanto andávamos, no segundo bairro. Daqui a pouco entramos num terceiro bairro. E nesse terceiro bairro nós passamos na frente de uma casa em construção. Meu primo falou, cara, você não me falou nada dessa casa. Eu falei, nem eu sabia dela, eu quase não veio para cá. Eu falei, os caras já estão levantando a armação do telhado, cara, e nós não entramos aqui ainda. Eu falei, vou te falar o que eu falei antes, não sabia da casa. Ele falou, vamos entrar lá dar uma olhada. Eu falei, não. Por que não? Eu falei, o tênis, a cinta, a tia te esperando. Eu falei, amanhã a gente volta e olha esse negócio, você volta com outro tênis. Eu falei, vamos embora. Ele dizia, não, não posso, eu tenho que entrar lá. Eu dizia, a cinta, a tia com a cinta na mão. Ele olhava para mim e dizia assim, você não está ouvindo, está chamando meu nome, eu tenho que ir lá. Eu dizia, cara, então pelo menos tira o tênis. Eu seguro ele aqui para você, você vai olhar. Ele falou, não. Ele olhou para mim e falou assim, eu sou invencível. E essa foi a história e a ilustração que a pessoa do sonho me mandou contar. Aí eu falei para o meu primo, cara, você não tem como entrar ali sem sujar o seu tênis.
Era um terreno de uns 10 metros quadrados. 12 se eu estiver errado. Talvez, no máximo, daqui onde eu estou, até o final do palco ali à minha direita. O problema é que imagina que a gente estava assim da rua, olhando para cá na posição que vocês estão. Então, para quem olhava desse lado, a casa em construção estava entre duas casas já prontas. Então tinha um muro de divisão do terreno de um lado, um muro no outro. Encostado nesse muro de cá tinha uma pilha de tijolo. Naquela época se usava tijolo maciço. Que depois de um dia inteiro chovendo, aquilo corria aquela água vermelha do tijolo. Do lado do tijolo tinha um monte, eu não me lembro se aqui era um monte de areia ou de terra. Eu sei que eram dois montes, se aqui era areia, do outro lado era terra ou vice-versa. Então aqui era tijolo, vamos supor que areia. Do lado de cá tinha um monte de terra e encostado no outro muro um monte de brita. Que fala brita, aquela pedra quebrada para construção. Aí, entre esses dois montes dos dois lados, o que sobrava no meio era uma poça d'água gigantesca, oval. Então eu dizia, cara, se for pelo tijolo, você suja. Se for pela areia, você suja. Se for pela terra, você suja o tênis. Se for pela brita, você suja o tênis. E se passar na poça, você suja o tênis. Não tem como você entrar sem sujar. Ele dizia, tem uma pontinha. Pontinha era uma pontezinha. Né? O que ele chamou de pontinha ou a pontezinha era uma tábua dessas de construção que estava por cima da poça d'água, de fora a fora. Ele falou, dá para ir pela ponte. Eu falei para ele, criatura, quando você estiver no meio da ponte, o seu peso vai fazer a madeira afundar e vai fazer a madeira entrar na água e você vai sujar. Não, já calculei a grossura da tábua, a altura da água, não tem perigo. Um garoto de 11 a 12 anos, magricelo, levinho. Eu falei, cara, vamos embora, amanhã a gente volta. Não, eu vou entrar. E eu quero que você veja que eu sou invencível. E lá vai meu primo. Ele começa a pisar na pontinha, ou na pontezinha, ele vem andando bem devagar, ela começa a ranger com o peso dele, vai chegando para o meio, ela vai começando a baixar. Mas, acredite ou não, o cálculo do meu primo estava certo. Ela chegou pertinho da água, mas não encostou. E ele cuidadosamente passou para o outro lado. Eu lembro que ele falou para mim, cara, pode vir. Eu falei, eu não vou não. Ele falou, mas você pode sujar o tênis, sua mãe não vai bater em você. Eu falei, mas eu não quero ser cúmplice da sua burrice. Eu falei, vê o que você tem que fazer e daí nós vamos embora. Ele falou, não, eu não vou ver nada, eu vou voltar pela ponte. Eu falei, cara, você queria entrar, entrou, aproveite. Ele falou, não, você ainda não está convencido de que eu sou invencível. Ele falou, passei muito devagar, vou voltar andando normal, depressa. Eu lembro que ele dizia, não faça isso, vou. E aí ele volta, e dessa vez ele entra andando normal. E ele vai pisando e aquela tábua vai mexendo, ela chega a encostar de leve o fundo na água, mas nada demais. Ele passou, voltou para o outro lado. E eu olhei e falei, pensei comigo mesmo, acho que ele é invencível mesmo. Eu falei, então tá bom, você saiu, vamos embora, amanhã a gente volta. Ele falou, não, agora eu vou passar correndo. Minha vontade, xingo de paulista do interior, era dizer, sua anta. Minha vontade era dizer para ele, sua anta, esse negócio uma hora não vai dar certo. Ele falou, não, eu sou invencível. E dessa vez ele ainda pegou de santo e falou, vou passar correndo. E ele passou correndo. Gente, pensa num garoto, lá no Paraná a gente chama piá. Pensa num menino que quando passou correndo, o pé batia na tábua, a tábua batia na água, espirrava água, e água vermelha, cheia de terra para todo lado. Não me pergunte como, ele chega do outro lado, sem um pingo de sujeira no tênis. Eu comecei a acreditar que ele era invencível. Ficava pensando, rapaz, será que ele é invencível mesmo? Eu falei, então tá bom, você provou seu ponto, olha o que você tem que olhar, vamos embora. Ele falou, não, agora eu vou passar pulando. Eu disse, não, tudo tem uma hora que não dá mais. Vou passar pulando. E lá vem meu primo. É forte isso? Se fosse uns anos atrás que eu desse esse pulo, meu amigo. Aí ele de pulo em pulo, quando ele pula bem no meio, assim, pensa numa tábua que envergou. Mas envergou e desceu, que sumiu os dois bamba para dentro d'água. Água vermelha dessas, né, suja de terra. Eu só lembro da tábua subindo de volta e o tênis dele sendo encharcado. O bamba tinha 2 furos, 2 respiros, a gente chamava do lado. Eu vi aqueles 2 jarros d'água. Aí ele olha para o tênis e diz, sujou. Como quem fosse, uau, não sei como isso aconteceu. Aí ele fica olhando aquilo, olha para mim e falou, quer saber, já que sujou mesmo, da onde ele está em cima da tábua, ele pega e pula na poça d'água. Acho que ele queria espirrar água em mim, não sei.
Gente, a hora que meu primo pula na poça d'água, ele desapareceu. Não, eu estou falando, pensa no susto da minha vida. Como é que alguém desaparece numa poça d'água? O que a gente não sabia, nem eu nem ele, é que tinha um poço ali. E com esse negócio dele correr e pular na tábua, a tábua andou, saiu de lado. E a hora que ele pulou, o poço era 1 metro por 1 metro. Ele acertou o fosso direitinho e desceu. Mas no que ele desceu, o poço estava cheio de entulho, galho de árvore, arame. Ele enroscou e ele não conseguia voltar. Não tinha espaço para ele se soltar. Água suja, ele abriu o olho, não enxergava nada. E ele ficou um tempão. Eu não sei quanto tempo ele ficou. Ele era da família de todos os primos, ele era o recordista de fôlego. Ele chegava a ficar quase 2 minutos debaixo d'água. E quando ele sobe, ele está no limite dele. E quando ele sai, eu só lembro dele dizendo, é fundo aqui! Agora, o episódio passou, acabou que o susto foi enorme, o alívio depois também foi grande, nem se fala, os anos se passaram. E a pessoa me fala nesse sonho. Enquanto você estiver pregando a mensagem, a título de ilustração, conte a história do seu primo. Porque ele falou, muitos dentro da igreja hoje em dia. Gente, meu primo nunca soube o limite, a hora de parar. Meu primo, ele me ensinou, ele falou, cara, eu vou te ensinar uma manha que eu chamo de adrenalina de pobre. Ele dizia, rico, para ter adrenalina, ele pula de paraquedas, de bungee jump. Pobre não tem dinheiro para essas coisas. Mas ele dizia, adrenalina é passar medo. Então ele dizia, eu vou te ensinar a passar medo de graça. Aí ele me levava na estação da Sé do metrô em São Paulo, que é onde tem a baldeação das 2 linhas principais, e ele passava a faixa amarela de segurança, alinhava a ponta do pé com o fosso do metrô, o nariz com a ponta do pé, e alguns metrôs, não a maioria deles, mas alguns, tem horário que ele passa sem parar. Ele não para fazer a baldeação que eles chamam. Eu perguntei uma vez para o funcionário do metrô em São Paulo, qual a velocidade que aquele comboio passa? Ele falou, pastor, a média é 60 por hora. Alguns passam a 70. Tem poucos casos, mas tem casos nossos aqui, da gente registrar o cara passando a 80 km por hora. Agora, você imagina aquele comboio de ferro passando, mesmo que a 60 por hora. Ele ficava assim com o nariz a 2 dedos daquele negócio passando. Se alguém esbarrar sem querer, meu amigo, se você trombar, você está morto. A hora que o negócio terminava, ele estava assim, todo tremendo. Aí ele olhava e dizia, adrenalina de pobre. Esse era meu primo, ele não sabia os limites, não sabia a hora de parar. Por que eu estou dizendo isso? Essa pessoa no sonho me falou isso. Ele falou, o seu primo nunca soube a hora de parar. Ele diz, o que aconteceu naquele dia do poço ilustra isso. Ele passa primeiro com muito cuidado, achando que está correndo risco, ele cuida mais. Quando termina do outro lado diz, não deu nada, ele se sente um pouquinho mais ousado e corajoso para da próxima vez abusar um pouco mais. Aí ele volta dessa vez andando. Quando não aconteceu nada andando, ele senta animado, encorajado para voltar correndo. Quando não acontece nada, a hora que passa correndo, ele sente a ousadia de querer passar pulando. Começa-se a ver um entendimento errado. Isso me foi explicado. Entre longanimidade e impunidade. Ele diz algo que muitos crentes da sua geração confundem. No Apocalipse, o Senhor Jesus, no tempo da graça, ele fala a uma mulher que ele chama de Jezabel, diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. O que é esse dei-lhe tempo? Longanimidade. O problema é que as pessoas confundem longanimidade com impunidade. Não dá nada. Não está rolando nada. Não está acontecendo nada. Como se brincar com o pecado nunca tivesse efeito ou consequência. E quando alguém confunde longanimidade com impunidade, não vai terminar bem. Em algum momento ele vai extrapolar um limite. Deixa eu te dizer algo. Quando a gente fala desse tipo de comportamento, é algo geral. Ninguém faz uma loucura da noite para o dia, sem ir, como eles dizem na psicologia, desarmando alguns gatilhos de escrúpulos. O camarada abriu mão de algo. Não teve a consequência que esperava. Ele compromete um outro valor. Não teve. Normalmente a gente diz que um homem ou uma mulher de Deus não cai, ele vai caindo. É um processo que começa com um nível de confiança que cresce à medida que parece-se não ter problema com aquilo que a gente faz de errado.
E ele diz, tem muita gente dentro da igreja que é exatamente como seu primo. É um flertezinho aqui, não deu nada. É um jogo emocional ali, não deu nada. Ele diz, e de avanço em avanço, eles vão cruzar um limite sem volta. O que a pessoa me disse no sonho. Eu particularmente não gosto de gente que parece que tudo na vida eles transformam em algo profético. Eu acho que tem uns camaradas que exageram. Mas naquele dia, essa pessoa no sonho me disse, o que aconteceu entre você e o seu primo, naquele dia, naquela construção, pode se chamar de um evento profético. Eu levei até um susto por ter uma resistência com isso. Falei, como assim? Ele diz, as decisões que vocês tomaram naquele dia e os desdobramentos que vieram a partir das decisões de vocês, não influenciou só aquele dia de vocês. Influenciou o resto da vida de vocês. E foi ele que me disse, seu primo nunca soube a hora de parar. Ele diz, era em relação à ponte, era adrenalina de pobre, e ele vai me lembrando de todos os eventos. Ele diz, a sua atitude foi muito diferente da do seu primo. Você poderia ter sujado o tênis. Por que você não entrou? Ele diz, foi o seu senso de coerência, de não querer ser cúmplice do que ele estava fazendo. E você poderia ter feito e não fez. Ele diz, suas escolhas te trouxeram onde você está hoje, diante de Deus. Ele me explicou e disse, naquele dia, Satanás reivindicou a vida do seu primo naquele poço, para que ele morresse afogado. Ele diz, Deus teve misericórdia dele nessa e em muitas outras vezes. O problema é que ele não sabia a hora de parar. Aquela pessoa no sonho, não sei se era um anjo, alguém virtual da visão, me disse, as suas escolhas te trouxeram a um lugar, até hoje, não só em Deus, mas onde o inimigo não tem conseguido tocar em você. Em agosto de 93, eu tive um acidente que eu estou vivo só por um milagre. Enquanto o diabo tentou tirar minha vida e não pôde fazer isso. Eu fiquei 2 dias na UTI por conta de um traumatismo craniano em observação. Tive também que fazer uma cirurgia, botar pino de platina na mão, o acidente foi sério. E quando eu saí da UTI, não foi do hospital, mas da UTI, as pessoas tiveram coragem de me dar notícia que não me deram enquanto eu estava nos 2 dias da UTI. Enquanto eu estava em observação na UTI. Esse meu primo, eu tinha 20 anos no acidente, então ele tinha 19 anos de idade. Esse meu primo havia falecido e sido sepultado. O traficante botou uma arma na cabeça dele, fez ele engolir 3 papelotes de cocaína. E antes que desse tempo de chegar ao hospital para fazer uma lavagem, os papelotes romperam e ele teve uma overdose. Ele conhecia a palavra de Deus, estava longe dela. Eu espero que tempo ele teve, eu espero que ele tenha tido lucidez antes do efeito da overdose, de poder se consertar com Deus, porque ele sabia que ia morrer. Já debaixo do efeito das drogas, quando os papelotes romperam, ele liga para minha tia tentando despedir, mas ele já não está falando coisa com coisa. Mas ela percebeu que era uma tentativa de despedida. Eu espero que ele tenha tido lucidez no tempo que ele teve para poder se arrepender e se consertar com Deus. Eu não tenho certeza se nós vamos nos encontrar ou não na eternidade. Mas essa pessoa no sonho dizia, essa não foi a primeira, não foi a segunda e nem a terceira vez que Satanás reivindicou a vida dele. Mas mesmo Deus sendo misericordioso, ele nunca soube a hora de parar. Ele diz, na mesma ocasião em que o inimigo reivindicou a vida dele, ele não teve direito de tirar a sua. Porque as escolhas de vocês foram muito diferentes. O Senhor me diz, levante-se e proclame essa mensagem de santidade. Chame as pessoas a um lugar de compreensão de que isso é algo que tem que ser zelado, de que isso é algo que tem que ser protegido. Tozer costumava dizer, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. E hoje em dia nós temos pessoas que fazem uma confusão enorme das verdades. Por exemplo, tem gente confundindo a nossa santidade posicional. A Bíblia diz que nós somos santificados nele antes da fundação do mundo. Confundindo isso com santidade comportamental, que para mim são coisas muito distintas. Esse novo livro nosso sobre santidade, eu faço uma citação do livro do John Bevere, Kryptonita, Como Destruir o que Rouba a Sua Força. Um livro que bate muito no pecado e nos danos que ele tem trazido à igreja. Ele usa o seguinte exemplo, ele diz, faz 35 anos que eu sou casado com Lisa, minha esposa, o John falando. Ele diz, ela não é mais minha esposa hoje do que era 35 anos atrás, quando nós casamos. Ele diz, ela se tornou minha esposa, e essa é uma posição que ela conquistou porque eu escolhi,
Isso foi formalizado e legalizado, nós temos documentos. Ele dizia, se a gente estiver vivo ainda daqui 35 anos, nós não vamos ser mais marido e mulher do que já somos. Ele falou, isso ilustra a santidade posicional. Mas ele falou, mas se Lícia resolver, em vez de permanecer num pacto de fidelidade comigo, sair com outros homens, o comportamento dela pode comprometer a posição que ela tem. É por isso que Pedro diz, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ele define isso, é santidade comportamental. Aquilo que se requer de mim e de você para que a posicional não seja comprometida. Eu acredito que o Brasil não está precisando só de avivamento, nós estamos precisando de reforma, de uma volta aos entendimentos e fundamentos da palavra que nunca poderiam ter sido negociados. A geração que relativiza demais as coisas, que se justifica atrás de pequenos erros ou escolhas onde ele diz, não teve nenhuma consequência. Eu brinco que a nova geração é a geração do não dá nada não. É mais ou menos a conclusão, dá nada não. E o que nós estamos vendo? Uma jurisprudência que é criada cada vez que alguém erra e aparentemente não viu a consequência. Ela cria uma ousadia para ir um pouquinho além, sem entender a diferença entre longanimidade e impunidade. Irmão, que tem de pastor e líder, separando para casar de novo. E a maioria está olhando e dizendo, não deu nada não. Isso começa a virar uma jurisprudência, uma apologia ao erro. E eu fico lembrando daquela palavra que me foi dada há uns 23 anos atrás. O que está faltando para vocês não é unção. O que falta para a unção de vocês é eficácia. Porque vocês não entendem o comprometimento e a necessidade de permanecer distante das impurezas. Você já percebeu a diversão e o entretenimento do crente, como às vezes é contraditório? A gente prega a lealdade e fidelidade no casamento, a preservação da aliança, a gente fala contra o adultério, mas a hora que o crente está se divertindo, ele está assistindo um filme romântico e ele está torcendo para que aquele triângulo amoroso dê certo. E a gente não percebe, eu não estou dizendo que você não possa se divertir ou se entreter, mas a gente toma um banho de impureza o tempo todo, até nas nossas diversões, sem perceber que aos poucos essa tolerância a algumas dessas coisas estão nos comprometendo. Outro dia vi um irmão, conversa de crente. Alguém falou, pois é, cara, sua esposa fez aniversário e falou, fez 40 anos, está na hora de trocar por 2 de 20. Eu falei, o quê? Eu falei, se fosse um ímpio falando isso, irmão, dava para entender o porquê que ele está fazendo piada disso. Não dá para concordar, mas dá para entender. Eu falei, sério que você é um santo homem de Deus? Vai repetir? Não, é só brincadeira. Eu falei, de brincadeira em brincadeira, seus gatilhos, seus escrúpulos estão sendo comprometidos. Você está sendo treinado a aceitar uma ideia que a gente não poderia engolir nem de brincadeira. Então eu não estou aqui, repito, para jogar pedra em ninguém, não quero que você ache ou pense que nós estamos tentando trazer uma mensagem legalista opressora, mas se nós entendemos não só o que é esse lugar de comunhão e intimidade que Deus tem para nós, mas o que é esse lugar onde a unção flui desimpedidamente. Porque a nossa geração está tolerante. Eu vi os pastores dizendo, não, fulano quer pecar, o problema é dele. Eu falei, não. O pecado de Acã nunca é problema só de Acã, é problema de todos nós, porque nós somos um corpo. E quando nós nos tornamos indiferentes com o pecado de outro no nosso meio, nós estamos nos sabotando. Então há um grito no coração de Deus para que a gente entenda pureza e santidade e corresponda de uma forma diferenciada. E eu vim fazer um apelo ao seu coração nessa tarde. Que você se permita refletir mais, entender melhor, se deixar moldar em níveis mais profundos por Deus, para que te falte não unção, mas para que não falte a sua unção, eficácia. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando essa primeira parte? Eu vou repetir. Não vim te apontar o dedo, não vim jogar pedra em você. Espero de alguma forma
no temor do Senhor e ao mesmo tempo com muito amor por você, ser uma voz de alerta numa geração que está relativizando demais as coisas. Nós precisamos entrar nesse lugar de aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor, de cobrir e proteger o óleo, de dizer, não vou deixar nenhuma mosca, nenhuma impureza, por menor que seja, cair aqui. Porque um pouco de impureza compromete muita coisa boa. Sabe que você pode falar com Deus aí no seu lugar? Eu acho que a gente poderia terminar com um momento de oração, essa primeira sessão, colocando nossa vida no altar de Deus, nos consagrando ao Senhor. Talvez você pudesse avaliar seu próprio coração, se questionar qual é o seu nível de comprometimento com Deus em cada área. E enquanto você faz isso, talvez seja aquele momento específico de colocar determinada área diante de Deus. Quando a gente enxerga ou tem a percepção de que algo não está como deveria, é hora de estabelecer algum nível de conserto. Quando Isaías tem uma revelação da santidade de Deus, o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, os serafins à volta dizendo santo, santo, santo. O contraste é que ele enxerga a sua impureza. Mas no momento que ele diz, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, o anjo de Deus pega uma brasa do altar e tosta a boca do profeta. Deixa eu te dizer, Deus ainda tem provisão de santificação para mim e para você. A velha geração tinha muito mais testemunho de transformação do que a atual. A atual tem testemunho de cura, de libertação, mas nós parecemos enfatizar cada vez menos o poder transformador. E é importante que eu e você creiamos que Deus tem o poder de transformar cada área da nossa vida. Mas à medida que nós entendemos quem Ele é e não queremos estar distantes ou separados dEle, e usamos os recursos dEle, não estou falando de você vencer só com a sua determinação, e usamos os recursos dEle, nós podemos viver nesse lugar diferenciado. E acredite, é algo que quanto mais você experimenta, menos você quer deixar de experimentar. Espírito Santo, a Tua palavra foi compartilhada. Eu tentei fazer isso da melhor forma possível, dentro da minha limitação. Mas eu reconheço que se o Senhor não vivificar a Tua palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós clamamos por mais, muito mais do que isso. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, que a Sua graça se manifeste nas nossas vidas, que haja os recursos e as ferramentas do céu, que nos leve a estar nesse lugar de proteger tanto a unção como a santidade, de não comprometer aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, de crescer em intimidade. Abre os nossos olhos. Nós clamamos àquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Nós oramos, não nos deixe cair em tentação. Nós oramos, ajuda-nos a entender a responsabilidade dita, quem está em pé, cuide para que não caia. Ao mesmo tempo em que precisamos dos teus recursos, da graça que emana do seu trono, que nos socorre em ocasião oportuna, nós também queremos entender a nossa responsabilidade, o peso e a importância do nosso compromisso. Por isso te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender, a corresponder aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fala com Deus, querido, do seu jeito, da sua maneira. Pedir para você ficar em pé, mas ora como você achar melhor. Em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, para o fundo, não importa como. Mas coloca a sua vida no altar de Deus. Que possa ser um tempo de consagração, de renovação do compromisso, em nome de Jesus.